E aí, Dandanzito, Dandanzete, Moisito e Moisete, Dandan está de volta. Acabamos de ter a parte teórica de progressão geométrica. Lá eu digo tudo que você precisa saber desse assunto e agora chegou a hora da gente ver exercícios que caíram na banca CETRED sobre isso. Beleza? Vem comigo. Pois bem, meus lindos, repito o que eu disse lá no vídeo de teoria. Se você é um aluno que está começando, eu aconselho você não ver esse assunto ainda. Aliás, aconselho você nem ver esse assunto. É um assunto que não é tão cobrado nas provas, não é um assunto recorrente. Tá? Ele sempre aparece para professor de matemática. Quem vai fazer concurso para professor de matemática, esse assunto é um assunto certo, é uma questão certa na prova. E vou até dizer qual é que vai cair, tá aqui nesse vídeo. Tá? Mas para conhecimentos gerais, nível médio e superior, não é uma questão recorrente. Pode aparecer? Pode. Mas é um tipo de questão que eu acho que você até na lógica consegue resolver. Então vamos ver como é que caiu. Tem muita questão que cai para professor, geralmente um nível um pouquinho mais alto. Mas eu vou te dizendo quais são as questões que caíram aí para o nível médio e para o nível superior em conhecimentos gerais, tá bom? Então vem comigo. Primeira questãozinha de hoje é uma questãozinha bônus, tá? Ela não caiu no CETRED. É só para a gente começar o nosso estudo de uma maneira bem legal. Ela fala assim, ó. Lucas começou a ler um livro. Beleza. Aí, no primeiro dia, ele leu o quê? Ele leu 5 páginas só. Tá. No segundo dia, ele dobrou, ou seja, ele multiplicou por 2 a quantidade. E leu quanto? 10, né? Porque 5 vezes 2, ele vai ler 10. No terceiro dia, ele manteve esse ritmo, ou seja, ele vai dobrar de novo. Qual é o dobro de 10? 20. Por isso que ele colocou aqui que são 20 páginas. Aí a pergunta é, se o Lucas mantiver esse ritmo de leitura, quantas páginas ele vai ler no quinto dia? Gente, pelo amor de Deus. É uma questão de progressão geométrica? É, porque vai sempre dobrando, ou seja, vai sempre multiplicando. Essa é a diferença entre uma progressão geométrica para o assunto anterior, que foi progressão aritmética. A aritmética sempre vai somando ou diminuindo uma mesma quantidade. Aqui na progressão geométrica, sempre vai multiplicando ou dividindo uma mesma, certo, quantidade, tá bom? Então, a PG é multiplicando e a PA é somando. Essa é a principal diferença. E, gente, tudo bem. Olha o que ele quer. Ele quer o quinto dia, o quinto termo. Se você é uma pessoa bitolada, o que é bitolada? Mecânica, sou mecânica demais. Você vai querer usar a fórmula. Por exemplo, o quinto dia, ele quer o A5. O professor me ensinou, o professor Dandan me ensinou que o termo geral do A5, do quinto dia, seria o primeiro termo vezes a razão elevada a 4. Lindo, cara, tu vai acertar o problema. Mas tu tá usando uma fórmula num problema extremamente simples, que tu faz sem nem fazer conta nenhuma, cara. Aí tu vai usar aqui uma potência, fazer um cálculo do tamanho do mundo. Pra quê, bicho? Só use a fórmula se ele perguntar assim, cara, qual é o 20º termo? Qual é o 30º termo? Aí tudo bem, você não tem como fazer um por um. Mas o quinto termo, bicho, dá pra tu fazer na mente isso aí, observe, ó. Vou usar a fórmula não. Quanto foi que ele leu no primeiro dia? 5. No segundo dia, 10. No terceiro dia, 20. E a partir dos outros dias, vai sempre dobrando. Aqui vai ser o quarto dia, aqui vai ser o quinto, que é onde eu quero chegar. Bicho, é só dobrar. Qual é o dobro de 20? 40. Qual é o dobro de 40? 80. Pronto. Lá no quinto dia, ele vai ler 80 páginas, seria o item B. Item B de quê? De Boston, que você já está acostumado. Mas, gente, tu vai usar essa fórmula, tu vai acertar, mas não precisa. Que sofrimento é esse, meu Deus? Use a lógica em algumas questões. Perfeito? Então, eu estou começando por ela para tu entender, cara, que não é necessário você sofrer demais. Tá? Só sofra se for realmente necessário. Se for obrigado, se a questão não te der outra alternativa. Mas nesse caso, é bem facinho, né? Você fazer um por um. Pois é, tenha esse raciocínio nas próximas questões. Bora ver a questão número 2. Aliás, a primeira questão e a partir de agora sim. Todas as questões que eu estou te trazendo são questões que caíram em algum ano na banca CETRED.
Essa já caiu em 2023, ó. Já caiu agora, recente. Vamos ver como é que ela é, ó. Na sequência a seguir, nós temos uma progressão geométrica. Qual deve ser o valor de x? Pronto. Agora tu vai entender por que eu trouxe a questão anterior, que não era do CETRED. Tem uma fórmula para isso. Lá na aula teórica nós falamos. Nós temos aqui 3 termos. Nós temos que o primeiro termo vale x menos 4. Que o segundo termo, que é o A2, vale x menos 2. E o terceiro termo, ele vale x mais 4. Deixa eu ver se eu deixei um espaçozinho. Deixei não, ó. Vale x mais 4, tá? Aí o que foi que eu te disse? Toda vida que tem uma PG com 3 termos, o termo do meio ao quadrado, ele é igual à multiplicação dos caras que está na ponta. Em outras palavras, o cara que está no meio é a raiz quadrada da multiplicação de quem está nas pontas. Pronto, essa é a fórmula que tu vai usar nessa questão. Ou seja, o segundo termo ao quadrado é igual ao primeiro multiplicado com o terceiro. Beleza? Tu tá usando a formulazinha que o Dandan te deu, tá? E vai fazer as contas e vai até acertar. Só que essas contas aqui, observe, tem x, né? E tu vai elevar esse x ao quadrado, vai dar um produto notável, que é um negócio super complicado. Então tu tem que buscar um jeito, bicho, de matar essa questão de um jeito mais fácil. E aí tu tem os itens a teu favor. Ele quer achar só o x, de modo que isto aqui seja uma progressão geométrica. Vamos substituir os valores, cara? Não é muito mais simples, ó. Vou fazer também pelo jeito tradicional, se preocupe não, vou fazer o jeito normal. Mas vamos usar os itens, na prova tu poderia fazer isso. Vamos trocar, vamos supor que a resposta seja o item A. O item A está dizendo que o x é menos 5. Vamos trocar o x por menos 5. Se eu trocar aqui por menos 5, vai ficar menos 5 menos 4. Quanto é menos 5 menos 4? Menos 9. Beleza. Se eu trocar aqui por menos 5, vai ficar menos 5 menos 2. Menos 5 menos 2, menos 7. E se eu trocar aqui por menos 5, fica menos 5 mais 4, que dá menos 1. Essa sequência, menos 1, menos 7 e menos 9, forma uma PG? Não. Está multiplicando por alguém? Não. Não tem uma lógica aí nessa sequência. Portanto, o x não é menos 5. Então, tu esquece o item A, ó, apaga. Vamos para o item B. Vamos trocar o x por 5 positivo agora. Vai ficar 5 menos 4. Quanto é 5 menos 4? 1. Vai ficar agora aqui no 2, 5 menos 2. 5 menos 2, 3. E o último fica 5 mais 4. 5 mais 4 é quanto? 9. A sequência que formou 1, 3 e 9, tem alguma lógica? Tem. Tem. Se tu olhar, está sempre multiplicando por quanto? Por 3. Quanto é 1 vezes 3? 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Ou seja, foi uma sequência que foi sempre multiplicando por 3. Logo, é uma progressão geométrica, então tu vai marcar o item B de Boston novamente. Só usando os itens, só na molezinha, sem sofrimento. Tá? Agora, se você quiser sofrer, vamos aqui para o S-Note. Ó. Como é que você iria fazer a questão? O primeiro termo é x menos 4. O segundo termo era x menos 2. E o terceiro termo é x mais 4. Pronto. Aí, usando a fórmula da progressão geométrica, o segundo termo ao quadrado é igual ao primeiro multiplicado com o terceiro. Perfeito? Bora fazer as contas. O que é que seria o segundo termo? Ó? Seria o x menos o 2 ao quadrado. Olha o sofrimento que vai dar. Vai ser igual, o primeiro termo é x menos 4 e o segundo termo é x mais 4. Aí, cara, aqui tu tem um produto notável, aqui tu também tem um produto notável, tu teria que lembrar das fórmulas, né? O que é que seria x menos 2 ao quadrado? Seria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai fazer a questão desse jeito, cara? Pelo amor de Deus, tu já desistiu da questão nesse exato momento. Não quer mais nem ouvir eu falar a questão, né? Isso vai ser igual. Do outro lado também é outro produto notável. É a multiplicação de uma soma por uma diferença. Isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? E aí o resto é conta, ó.
Vai ficar aqui x ao quadrado menos 2 vezes 2 é 4x e 2 vezes 2 é 4 também. Isso vai ser igual a x ao quadrado menos 4 ao quadrado, ou 4 vezes 4 dá 16. Pronto, vamos ver o que a gente pode fazer. Ó. Posso papocar o x quadrado com x quadrado? Posso. Aí vai sobrar o menos 4x mais o 4 igual a menos 16. Isso é uma equação que eu sei responder, né? Esse mais 4 ele vai para o outro lado, menos 4. Então, menos 4x vai ser menos 16 menos 4. E aí, menos 4x vai dar igual a menos 20. Certo? Trazendo para cá, ó, o x vai ser o menos 20 dividido por menos 4. Menos com menos é mais. E 20 divide para 4 dá x igual a quanto? 5. A mesma resposta que a gente achou lá. Só que olha a dificuldade, olha o sofrimento. E essa questão caiu para conhecimentos gerais, não caiu para professor não, foi conhecimentos gerais. Olha o sofrimento, não precisa, tu mataria a questão só na moleza, usando os itens a teu favor. Tá? Então tome cuidado, cara. Às vezes uma questão de progressão geométrica é difícil por um jeito, mais fácil por outro. Use o raciocínio. Perfeito? Alternativa B de Boston, a primeira questãozinha do CETRED de hoje. Bora para 2. Olha aí, questão 2, ela já caiu também em 2023 e ela caiu para professor essa questão, tá? Mas poderia facilmente cair para vocês também, porque não é uma questão difícil. Olha o que ele pergunta. Qual é o termo geral desta progressão aí? Aí o que foi que ele deu da minha progressão? Ele disse que o primeiro termo é o 112, que o segundo termo é o 28 e que o terceiro termo é 7. Tá? Beleza. Aí ele quer o termo geral. O que é o termo geral? Tem que lembrar da fórmula, né? A fórmula é AN igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Então eu preciso do primeiro termo e preciso da razão. Tá? Perfeito. Vamos embora. Isso, o AN vai ser igual a quanto? O primeiro termo nós já temos. Quanto é o primeiro termo? 112. Então fica 112 vezes. Só com isso, tu já elimina o item A, já elimina também o item E, porque só aparece 112 aqui e aqui e aqui. E eu também já eliminaria o item D, porque o item D aqui em cima é só N, né? E tinha que ter o quê? Um N menos 1. Tá? Então só fica entre o B e o C. E aí de cara eu já marcaria o B. Por quê? Porque o C tem um negativo aqui, né? E a PG é toda positiva, então não tem como essa PG ser negativa, certo? Então só sobraria o item B. Vamos provar que é o item B mesmo. Então o A1 é 112, tá? E tá faltando só a razão. Quanto é a razão dessa PG? Como é que calcula a razão de uma progressão? Se tu conseguir ver de quanto em quanto está multiplicando ou dividindo, beleza. Se tu não conseguir enxergar isso, a razão de uma progressão é o termo da frente dividido pelo anterior. Ou seja, seria o A2 dividido pelo A1. Ou então qualquer termo. Poderia ser o A3 dividido pelo A2. Poderia ser o A100 dividido pelo A99. Não interessa a posição, não interessa em qual você está. Interessa que seja o da frente menos o anterior. E aqui, para calcular a razão, eu vou pegar os menores números, né? Vou pegar o 7, que é o da frente, e dividir com 28. Então fica 7 divide por 28. E é claro que o 7 e o 28 é uma fração que dá para diminuir mais. O 7 está na tabuada do 7, o 28 também está na tabuada do 7. Então você pode simplificar por 7, e aqui vai ficar 1 em cima e 4 embaixo, né? Porque 4 vezes 7 é 28. Portanto, a razão dessa progressão é 1/4. Ou seja, os termos vão sempre dividindo por 4. Tá bom? Então a razão é 1/4, tu vai substituir. Vai ficar 1/4 elevado a n menos 1. Esse é o termo geral, que é justamente o que está sendo dito no item B de Boston. Está aqui o 112, está aqui 1/4, 112, 1/4, acabou-se. 3 questões seguidas, o item B de Boston, tá? 2 questões que caíram no CETRED, 2 questões com nível baixo. Nenhuma das duas tem um nível alto, tirando a primeira, porque se você for fazer a primeira por esse jeito, é uma questão super difícil. Mas se você usar os itens, fica moleza, tá bom?
Vamos para a questão número 3. Olha a questão número 3, caiu em 2019, tá? Ela fala assim, ó. Em cada hora, uma célula dobra de volume. Opa, é uma questão de PG, porque vai sempre multiplicar por 2. Em uma hora, ela vai dobrar de tamanho. Aí ele diz assim, ó, ela atingiu metade do tamanho máximo com 10 horas de vida. Ou seja, vamos supor que ele tem esse tamanho aqui, ó. O bicho é desse tamanho, a célula. Aí, quando se passaram 10 horas, ela já cresceu isso aqui, ó. Com 10 horas foi isso. Aí a pergunta é, qual é o tempo que ela vai demorar para atingir a altura máxima? Qual é o tempo que vai demorar para encher o restante, para crescer o restante? Essa é uma questão pegadinha, porque o aluno pensa assim, olha professor, se ele demorou 10 horas para chegar na metade, para ele completar ainda falta mais metade, né? Então ele vai demorar mais 10 horas, então ao todo serão 20. Se você fizer isso, um professor de matemática morre no mundo. Não é isso? É não. É não, cara, isso é uma pegadinha. Parece, né, que se demorou 10 horas, vai demorar mais 10 horas para crescer. Mas não é isso. A questão disse o quê, ó? Que ele dobra de tamanho a cada quê? A cada hora. Então, se ele já está na metade, tu concorda que se ele dobrar de tamanho, eu estou na metade. Se eu dobrar de tamanho, eu vou chegar na altura total? Então, basta que ele dobre agora o tamanho, né? Basta dobrar. Ora, mas ele demora quanto tempo para dobrar? 1 hora. Em 1 hora ele dobra. Então, se ele dobrar o tamanho, ele chega no tamanho total. Conclusão, se eu já demorei 10 horas, para dobrar vou demorar mais 1 hora, então vão ser 11 horas para chegar no tamanho total. Alternativa D de Danley. Uma questão pegadinha. Pegadinha do CETRED de 2019. Perfeito? Vamos embora. Questão número 4. Aqui tem que ser ligeiro, né, galera? Pronto. Questão, essa questão aqui é linda. Ela caiu para professor de educação física, caiu para professor, mas não foi de matemática, ou seja, caiu nos conhecimentos gerais para todos os professores e do ensino superior também. Então, eu vou fazer uma aposta. Se cair progressão geométrica na prova, vai ser esta questão aqui. Ele vai te dar uma PG, vai te dar o primeiro e vai te dar o último e vai perguntar quantos números tem nessa PG. Anota isso aí, cara. Se cair PG, vai ser uma questão desse jeito aqui. Tá bom? Pergunta, ó. Quantos números tem na seguinte PG? Quantos números tem na seguinte PG? Existem duas maneiras de fazer essa questão. Primeira maneira, usar a lógica. Como assim a lógica? Vamos lá. A PG começou com 1/9, depois foi 1/3, depois apareceu 1, aí ele não diz mais nada e diz que o último é o 729. Aí vem a esperteza do aluno. Tu tinha que conseguir enxergar que essa PG vai sempre multiplicando por 3. Né, ó? Porque se tu pegar 1/3 e multiplicar com 3, 3 dividido para 3 dá 1, né? Ou seja, essa PG vai sempre multiplicando por 3. E se ela vai sempre multiplicando por 3, eu posso fazer na mão tudinho. Bora fazer tudinho, ó. Começa com 1/9, tá aqui. Se eu multiplicar por 3, vai dar 1/3. Se eu multiplicar por 3, vai dar 1. Aí eu vou continuar. Vou multiplicar por 3 de novo. Quanto é 1 vezes 3? 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3? 27. 27 vezes 3? 81. 81 vezes 3? 243. E 243 vezes 3 vai dar o quê? 729. Opa! Cheguei no último número. Pronto. Nesse momento eu determinei todos os números dessa PG. Ou seja, é só contar. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alternativa A. Pronto, acabou-se. Né? Só na moleza, porque com o Dandan a matemática é um pouquinho mais fácil. Tá? Mas vamos dizer de novo, você é um aluno bitolado. O que é bitolado? Adora fórmula. Gosta de fazer só naquele jeitinho que todo mundo faz. Então tu vai usar a fórmulazinha aqui. Qual é a fórmula? O AN é o primeiro termo vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral. Tá? Termo geral. Você de onde é que vem essa fórmula aí, hein? Lá na aula teórica nós debatemos. Se você não assistiu essa aula teórica, ou porque você não viu, ou porque você ainda não é membro.
aqui tem um link para você se tornar membro e acompanhar as aulas teóricas. Só exercício, cara, não dá não. Tem que pegar a teoria porque o Dandan te diz muito bizu. Beleza? Então, termo geral tá aí. Vamos substituir. Quem é o meu último número? É o 729. Vamos embora. 729. Igual. Quem é o primeiro número? É o 1/9. Então fica 1 sobre 9. Vezes. Quem é a minha razão? Ora, nós vimos que vai sempre multiplicando por 3. Então a razão é 3 elevado a n menos 1. Esse n é o total de números que tem na PG. É isso que ele quer achar, esse nzinho, tá? Pronto. O que é que eu posso fazer? Se eu multiplicar 1 por alguma coisa, vai dar essa própria coisa, né? Vai ficar 729 igual a 3an menos 1, divide para 9. Posso fazer aqui uma regra de 3, porque tu lembra que aqui embaixo tem 1. Posso fazer aqui o cruzado, né? Opa, cruzadinho. Então, multiplicando o 1 por 3 elevado a n menos 1, fica 3an menos 1. E eu vou pegar o 9 e multiplicar com o 729. Cara, eu não vou fazer essa multiplicação. Por quê? Primeiro que ela vai dar muito grande. Segundo, porque aqui ficou uma equação exponencial. E para tu responder uma equação exponencial, a base de um tem que ser igual à base do outro. Ou seja, se aqui é 3, tu vai ter que escrever todo mundo aqui como sendo um 3. E para escrever dessa forma, tu vai ter que o quê? Fatorar. Vai ter que fatorar o número. Vamos começar pelo maior. O que é que seria o 729? Vamos pegar ele e fatorar o bichão aqui, ó. Dá para dividir por 3, porque vai dar 243. Divide por 3, vai dar 81. Divide por 3, vai dar 27. Divide por 3, dá 9. Por 3, dá 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. Finalmente acaba. Ou seja, eu posso escrever o número 729 como sendo 3 se repetindo quantas vezes? Olha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 729 é a mesma coisa que 3 elevado a 6. E o 9? Ora, eu já fiz o 9 bem aqui, ó. O 9 pode ser escrito como sendo 3 se repetindo 2 vezes. Vamos trocar? Vai ficar o seguinte, ó. Aqui vai ficar o 3 elevado a n menos 1 igual. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Vezes o 729 é 3 elevado a 6. Perfeito? Pronto, vou apagar isso aqui porque tu já viu como é que faz a fatoração. É só tu voltar o vídeo que dá certo. Fazendo aqui a continha, ó. 3an menos 1 vai ser igual. Aqui desse lado nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base, que é o 3, e soma os expoentes. 2 mais 6 dá 8, né? Porque aqui é o 3 se repetindo 2 vezes. Aqui é o 3 se repetindo 6 vezes. Então, ao todo, o 3 se repete 8 vezes, tá? Pronto. Aí nós chegamos numa equação exponencial, onde a base é 3 de um lado e 3 do outro. Aí eu posso cortar, ó. Corta 3 com 3. Sobra que o n menos 1 tem que ser igual a quanto? A 8. Pega esse 1, leva para lá positivo. Quanto é 1 mais 8 ou 8 mais 1? N igual a 9. Ou seja, a minha progressão geométrica tem 9 termos. Olha o tanto de conta que tu fez e olha o tanto de conta que eu tinha feito antes. Muito mais fácil tu fazer um por um até chegar lá, cara. Seja esperto. Essa aula é para te mostrar os caminhos da vitória, tá? Se você for por esse caminho aqui, tu não vai acertar. Se tu for por esse caminho aqui, cadê? Aqui, né, ó. Se tu for por esse caminho aqui, tu não vai acertar. Tu tem que ir pelos caminhos que o Dandan está te mostrando, que são os caminhos mais fáceis. Eu tenho pena de você que não é aluno Dandan. Você que não conhece o Dandan, felizmente, você está perdendo sua chance. Vamos para a questão número 5. São quantas, hein? 5, 6, 7. Trouxe 7 questões de PG, né? Pronto. Questão número 5, ela fala assim, ó. Deixei espaço? Deixei. Em uma certa PG, então já sabe que é uma progressão geométrica, né? O quarto termo, ou seja, o A4, vou até escrever isso, ó. O A4, ele é o quê? Ele é 20% do terceiro termo, ou seja, ele é 20% do A3. Lembre-se que 20%, o que é porcentagem, né, galera?
20% é 20 sobre 100, né? Aí você pode cortar o 0 com 0, isso vai dar 2 sobre 10, tá? Ou seja, o A4 é 2/10 do A3. Conclusão, o A4 é só pegar o A3 e multiplicar por 2/10. Ou seja, 2/10 é a minha razão, certo? A razão da progressão é 2 sobre 10. Pronto, já achei o quê? Certo? Sempre vai aumentando 20%, né? Aí a pergunta é, sabendo que o primeiro termo é 2.000, qual vai ser o quinto termo? E aí, de novo, eu vou fazer dos dois jeitos. Vou fazer pelo jeito fácil e pelo jeito difícil, tá? Qual seria o jeito fácil? Tu ir descobrindo um por um. Como assim? Eu já sei que o primeiro termo é quanto? Não é 2.000? Pronto. O que é que seria o segundo termo? Vai sempre aumentando isso aqui, ó. Então é só multiplicar por 2/10. O segundo termo seria 2.000 vezes 2 sobre 10. Aí tu corta 0 com 0 e aí sobra 200 vezes 2. Quanto é 200 vezes 2? 400. Então o segundo termo é 400. O que é que seria o terceiro termo? Seria o 400, que é o segundo, vezes a razão. De novo, 2/10. Aí tu corta 0 com 0 e 40 vezes 2, 80. Olha como é simples. O que é que seria o quarto termo? Seria você pegar, deixa eu fazer aqui em cima, né? O quarto termo é pegar o anterior, que é 80, e multiplicar pela razão, que é 2/10. Corta 0 com 0, 8 vezes 2 dá 16. Olha que lindo. E como ele quer o quinto termo, vamos acabar aí, ó. O que é que seria o quinto termo? É pegar o anterior, que era o quarto, que deu 16, e multiplicar pela razão, que é 2/10. Como não tem zero para cortar, eu vou multiplicar em cima. 16 vezes 2 dá 32, dividido para 10. Pronto, esse é o quinto termo. Tem esse item? Tem não. Por que que não tem? Porque toda fração merece ser diminuída, merece ser simplificada. Como o 32 é par e o 10 também é par, dá para dividir por 2, tirar metade. Quanto é a metade do 32? 16. Quanto é a metade do 10? 5. Então, o último termo é 16 sobre 5, a alternativa D de Danley. Tá? Esse é o jeito fácil. Perfeito? Agora vamos para o jeito difícil. Você usar o termo geral. Ele quer achar o que nessa questão? Ele quer achar o quinto termo, ou seja, nós queremos o A5, né? Como é que se calcula o A5 pelo termo geral? O A5 é igual ao A1 vezes Q elevado a 4. Aí é só substituir. O A5 vai ser o quê? Quanto é o primeiro termo? 2.000. Vezes. Quanto é a razão? Nós vimos que é 2 sobre 10, né? Então fica 2 sobre 10 elevado a 4. Perfeito? Pronto. Aí vamos ter que fazer essa conta. O A5 vai ser igual a 2.000 vezes. O que é uma coisa estar elevada a 4? É ela multiplicada 4 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E necessariamente vai dar a mesma coisa. Lembrando que eu posso cortar os 3 zeros de cima com 3 zeros aqui de baixo. Então, o que é que sobrou lá em cima? Ó? Sobrou esse 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E embaixo, como eu cortei esse zero, sobrou só o 10. Divide para 10. E eu chego justamente aqui, ó, mesma coisa. Tira metade, a metade é 16 e a metade é 5. Então, seria, de fato, sem erro, o item D de Danley. Aqui deu menos conta, vai dar mais trabalho, cara. Eu acho que decorar a fórmula dá mais trabalho. Aquele jeito eu acho mais fácil de se fazer. Só que é aquilo, né? O que eu acho fácil, para você pode ser difícil e vice-versa, né? Cada um tem um jeito de fazer. Eu estou te mostrando os caminhos. Aí você é que vai escolher na hora da prova qual é o melhor caminho para ti. Tá bom, boy? Vamos para a questão número 6. Caiu também em 2023 já, ó. 2023. Olha aí. Considere uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 7, ou seja, o A1 vale 7. E a razão, que a gente chama de Q, vale 3.
Sabendo disso, assinale a alternativa com a soma desses 7 termos. Tá? Com a soma desses 7 termos. Bora. Aqui tem 2 maneiras de se fazer de novo. Qual é a primeira maneira? Você usar a fórmula, que nesse caso eu acho que a fórmula já sai mais fácil. Tá? Não é mais fácil, é mais rápido. E tem um jeito mais fácil que é você fazendo um por um. Vamos fazer os dois. Como sempre, vou te mostrar os dois. Vamos começar pela fórmula da soma. O que é que seria a soma de termos de uma progressão geométrica? Seria o primeiro termo vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Tá? Aí tinha que decorar essa fórmula chata pra caramba. Vou dar um parênteses aqui para você não se confundir. Ou então um parênteses só aqui na parte de cima, tá? Beleza? Essa é a fórmula para calcular a soma de uma PG. Aí é só substituir os valores. A soma dos 7 termos vai ser o seguinte. Quanto é o primeiro? 7. Vezes, abre parênteses, quanto é a razão? 3. Elevado a quanto? Não são 7 termos? Então fica elevado a 7. Menos 1 dividido por Q menos 1. O Q é 3, então fica 3 menos 1. Observe que eu só fiz apenas substituir, né? Só fiz trocar. O A1 era 7, certo? E a razão era 3, ó. Tá? E como eu tenho 7 termos, o N é 7. Só fiz isso, trocar os valores que a questão me deu. E aí tu vai fazer essa conta enorme, cara. Tá? Porque tu vai ter que descobrir quanto é que é 3 elevado a 7. Como eu já sou esperto, eu vou usar aqui o item anterior, a questão anterior. Porque na questão anterior a gente fatorou aqui um número, cadê? Eu apaguei, ó. Mas eu vou lembrar disso. A gente tinha fatorado 729. Quando a gente fatorou ele, tinha dado o quê, ó? Tinha dado 3 elevado a 6, né? E aqui eu tenho quanto essa questão? Eu tenho 3 elevado a 7. Ora, se eu sei que 3 elevado a 6 é 729, 3 elevado a 7 é só multiplicar por 3 isso aí. É só pegar os 729 e multiplicar por 3. 3 vezes 9, 27, sobe 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. E 3 vezes 7, 21. Ou seja, vai dar 2.187. Conclusão, esta soma vai ser igual a 7 vezes 3 elevado a 7 deu 2.187. Então fica 2.187 menos 1 dividido por 3 menos 1, 2. Pronto. Então a soma vai ser igual. Vou fazer aqui, senão vai ficar em cima de mim, né? A soma vai ser igual. 2.187 menos 1 dá 2.186. Então vai ficar 7 vezes 2.186 dividido por 2. E aí, cara, eu já vou dividir logo esses dois carinhas para a conta ficar menor. Já vou dividir esses dois caras. Bora dividir com muita tranquilidade. Tu vai pegar o 2.186 e dividir para 2. Olha aí. Pega o 21, cabe 10, né? 10 vezes 2 dá 20, vai sobrar 1. Baixa o 8, 9 vezes 2 é 18. Aí vai sobrar nada. Baixa o 6, 6 divide para 2 dá 3. Ou seja, essa divisão dá 1.093. Então a soma vai ser igual, a soma vai ser igual a 7 vezes 1.093. Isso vai dar quanto? 7 vezes 3, 21, vai subir 2. 7 vezes 9, 63, com mais 2, 65. 5 vai subir 6. 7 vezes 10, 70, com mais 6, 76. Então vai dar 7.651. Graças a Deus, a alternativa é. Tá bom? É uma questão difícil. Você tinha que saber apenas a fórmula. Bastava a fórmula. E sabendo a fórmula, tudo que veio daqui para frente foi conta. Só que as contas são números grandes, aí ficou uma conta difícil. Tá? Professor, qual seria o segundo jeito? O segundo jeito, cara, seria tu fazer isso aqui, ó. Tu ir um por um. Por exemplo, eu sei que a PA começa com 7. Tá? PA não, PG. E eu sei que vai sempre multiplicando por 3. Bora multiplicar. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 3, 63. 63 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6, 18. 189.
189 vezes 3. 3 vezes 9, 27, vai subir 2. 3 vezes 8, 24, com mais 2, 26. 6 sobe 2. E 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Vezes 3 de novo. 3 vezes 7, 21, vai subir 2. 3 vezes 6, 18, com mais 2, 20. 0 sobe 2 de novo. E 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. Dá 1.701. Multiplica por 3 de novo. Você vai multiplicar quantas vezes? São 7 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta só mais um. Então multiplica de novo por 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 7 dá 21. 1 sobe 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Ou seja, dá 5.103. Então, esses aqui são os 7 termos da progressão geométrica. Aí foi o que ele perguntou na questão, qual é a soma. Tá? Então, tu vai somar tudinho. Aí eu vou deixar como tarefa de casa. Tu pegar todos esses números, ó, e somar um por um. 1.701, né? Tem que dar 7.651. Seria uma alternativa de fazer, tá? E não é difícil. Vai dar trabalho de fazer a conta, porque é chato fazer conta com número grande. Mas a ideia é bem simples, muito mais fácil do que você fazer a fórmula, que também dá trabalho. Então, essa questão não tinha para onde correr, não. Ou tu sofria, tá? E a última questão de hoje, questão número 7, caiu para professor, tá? Caiu para professor, mas foi para professor de educação infantil. Quem ia fazer área de matemática para educação infantil, tá? É Fundamental 1, né? Caiu essa questão para eles. Ela fala o seguinte: se os números 3xy, 9x e xy estão em PG, e sabendo que x e y são positivos, qual é o valor de y? Tá? Pronto, então nós temos 3 termos. Eu sei que o primeiro termo é 3xy, que o segundo termo é 9x e que o terceiro termo é xy. Tá? O que é que nós sabemos? Vamos fazer aqui o A3, eu esqueci, né? O A3 é xy. Eu vou voltar para a primeira questão de hoje que a gente fez do CETRED. Cadê? Tá aqui, ó. Primeira questão de hoje. Foi o que a gente disse. O cara que está no meio, certo? Acho que eu fiz foi aqui, né? No S-Note, foi? Pronto. Vamos usar essa fórmula, ó. O cara que está no meio, ao quadrado, é igual ao produto dos caras que estão na ponta. Então, tinha que lembrar dessa fórmula. Eu debato bem direitinho, cara, essa fórmula lá na parte teórica, tá? Então, como nós temos os 3 termos, tu vai ter que só substituir lá, ó. Nós sabemos que o A2 ao quadrado é o A1 vezes o A3. Aí é só substituir e sofrer. Bora. Quanto é o A2? É 9x, né? Então vai ficar 9x ao quadrado igual. Quem é o A1? 3xy vezes. Quem é o A3? xy. Tá? O que é 9x ao quadrado? 9x ao quadrado é o 9x vezes 9x. Né? Ele 2 vezes. Igual a 3xy vezes xy. Ora, aí eu posso cortar um bocado de coisa. Ó. Esse x aqui eu posso cortar com esse x aqui. Esse outro x aqui eu posso cortar com esse outro x aqui. Aí a minha conta já ficou mais legal, né? Sobrou aqui o 9 com 9, que dá 81. Igual. Aqui sobrou só o 3 vezes... E aqui sobrou o y vezes y, né? Quanto é que é y vezes y? Y ao quadrado. Conclusão. Vou pegar esse... Deixa eu fazer aqui do outro lado, ó. Eu tenho que o 3y ao quadrado vai dar 81, né? Mesma coisa. Esse 3 que está multiplicando, tu vai passar dividindo. Então, y ao quadrado é 81 divide por 3. E 81 divide por 3 dá 27. Conclusão. O y é a raiz quadrada de 27. Olha as alternativas. Tem isso? Tem não. Tem não. Mas tu vai ter que lembrar que o 27 pode ser transformado numa multiplicaçãozinha muito legal, né? Concorda que o 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3? Né? E aí eu sei que a raiz de 9 existe, né? Quanto é a raiz de 9? 3. Então esse 9 vai sair da raiz como sendo 3. Então o y é 3 vezes a raiz de 3. E aí tem essa alternativa, 3 raiz de 3? Tem. A alternativa é de esperança que esse conteúdo não caia na sua prova.
é um assunto difícil, cara. Então, se você acha que isso aqui é fácil, que você é muito bom em matemática. Mas esse assunto é um assunto difícil. Beleza? Repito novamente, se eu fosse você, que está fazendo esse concurso do nível médio e superior, eu não estudaria ou não gastaria muito tempo em PG. Eu só lembraria o que é uma PG. É só multiplicar. Eu só lembraria disso. Tá? E iria estudar o que é importante. Eu ia estudar os conteúdos básicos. Regra de 3, fração, porcentagem, MMC, MDC, função, geometria plana, área, transformação de medida. Né? Eu ia estudar essas coisas aí. Estudar isso aqui, eu deixaria assim para o último momento, se desse tempo para eu estudar. Porque é um assunto difícil e é um assunto que não é muito cobrado. Não é muito cobrado. Tá? Nem se compara com as questões de porcentagem que caem na prova. Então, leve isso em consideração quando você estudar esse assunto. Beleza? Valeu, gente. Tá bom? 40 minutinhos é isso. Valeu, um abraço. A gente se encontra a qualquer hora.